Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém. Aleluias. Essa é a oportunidade que nosso bom e poderoso Deus nos preparou para estarmos aqui. Meus queridos irmãos, convido a todos a abrir as vossas Bíblias. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel, a partir do capítulo 3. Livro de Daniel, a partir do capítulo 3. Os irmãos encontraram, amém? Vamos estar lendo a partir do verso 13. Daniel capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Somente até aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Agradeço a Elaine por ter feito um convite. Assim como o pastor Wilson bem disse, é sempre uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, seja para 100 mil pessoas, seja para 10, 20 pessoas. A partir do momento que nós pegamos para ensinar a palavra do Senhor, é uma responsabilidade muito grande, porque o mundo espiritual se move. É uma batalha muito grande, e ainda mais numa igreja onde a gente tem o ensino do pastor Felipe, o Wilson, da Leila, que é graças a Deus, somos uma igreja que conhece de Bíblia, que é afiada na palavra do Senhor. Essa passagem, na qual eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos nessa noite, é uma passagem muito impactante, uma passagem muito bonita, e contextualizando aqui um pouco os irmãos, a gente retorna um pouquinho em Daniel mesmo, a partir do verso 1, porque todo esse acontecimento que nós vemos nessa noite, contextualizando um pouco, ele se passa no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, na qual acontece um fato bastante complicado, bastante forte, na qual Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, ele cerca Jerusalém. Joaquim, no caso, é rei de Judá, e o Senhor dá vitória a Nabucodonosor sobre o rei de Judá. E aí, no meio de toda essa guerra, de todo esse cerco, Jerusalém é cercada. Aí Nabucodonosor, ele vai e toma atitude
de levar alguns dos utensílios do templo do Senhor, levar para o templo dele para que fosse servido aos deuses dele. Mas não somente isso. O rei também ele ordenou aos eunucos, aos seus subordinados, que separassem também, no meio de Jerusalém, alguns jovens para serem levados lá para a Babilônia, para servirem lá e para estarem lá também juntamente com o rei. Só que é interessante que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que o rei ele não queria qualquer jovem. Ele não disse aos seus subordinados, vai lá, separa uma meia dúzia de jovens assim e traz para lá. Não, ele queria que fossem levados jovens para serem administradores lá na Babilônia. E para isso, ele vai e separa algumas características dos jovens. Ele dá instrução, eu quero jovens de boa aparência, quero jovens que sejam letrados na palavra, jovens inteligentes. A palavra do Senhor nos fala que o rei fala que eu quero jovens sem defeito, quero jovens perfeitos para ser levados. E lá na Babilônia, eles seriam instruídos, né? Eles passariam 3 anos sendo instruídos, e a partir daí eles iam servir lá na Babilônia, no templo do rei. Aí lá eles aprenderiam a língua dos caldeus, aprenderiam os costumes, tudo mais para estarem ocupando determinadas posições lá na Babilônia. E aí, mediante a isso, é interessante também que, isso eu vou abordar um pouco mais para frente, mas esses jovens eles teriam, entre aspas, um determinado privilégio. Eles seriam também alimentados de todas as iguarias do rei. Eles iam beber do vinho do rei, eles iam comer das gorduras que o rei comia e das mais finas iguarias. E assim, nós vamos vendo no decorrer da história, ainda no livro de Daniel, capítulo 1, que a palavra do Senhor vai nos mostrar que a partir de Daniel 1, do versículo 6, a Bíblia nos fala que esses jovens selecionados, a Bíblia destaca esses 4 jovens, e eles possuíam nomes, também muito conhecidos dos irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse destaque que a Bíblia dá, esses 4 jovens. E eu tomei a liberdade também de pesquisar, porque esses jovens eles eram do meio de Jerusalém, e cada nome deles tinha um significado. O nome de Daniel significava, Deus é o meu juiz. O nome de Ananias significava, Yahvé é misericordioso. Yahvé é a tradução do hebraico, né, do nome do Senhor, do Jeová, ou a tradução quase direta para o eu sou, o rei. E também Misael. Tinha um nome muito bonito que fala, Misael significava quem é como Deus. Então é lindo que a gente apresenta que são nomes de adoração ao Senhor, justamente daqueles jovens que pertenciam ao meio de Jerusalém. Acredito eu, jovens que cresceram sendo instruídos, jovens que cresceram sendo ensinados os caminhos do Senhor. E Azarias significa também Yahvé ajuda, ou a quem Deus ajudou. Só que conforme a gente vai observando a palavra do Senhor, a gente vai entendendo como é que foi esse processo, que não foi um simples rapto que Nabucodonosor fez com aqueles jovens. Ele queria como se fosse implementar uma nova política, porque a primeira atitude de que Nabucodonosor fez foi mudar o nome desses jovens. Ou seja, interessante, vocês pertenciam lá a Jerusalém, estavam lá com o rei de Judá, mas agora eu vou implementar um novo método, uma nova ideologia de vocês. Começar mudando seus nomes. Aí de Daniel, ele mudou o nome para Beltesazar, que segundo alguns estudos, a tradução Bel é o nome babilônico, referência ao deus de Nabucodonosor. Então, Beltesazar significava assim, mais ou menos na tradução, que o deus Bel de Nabucodonosor proteja o rei. Ananias agora se chamava Sadraque, devido a algumas traduções também, significava decreto do deus Lua. Então era interessante que todos os nomes antigos, Nabucodonosor queria mudar, que ele queria implementar totalmente uma nova ideologia. E nomes voltados para a cultura da Babilônia, naquele tempo também era uma cultura muito forte. É curioso também que o de Misael para Mesaque não tem uma tradução tão exata, mas a tradução fica
é um pouco igual a Misael, faz referência também a quem é como Deus. Mas acredito que até nisso Nabucodonosor pensou, não, seu nome é quem é como Deus, então quem é como Deus da Babilônia. Diz que ele tenha feito essa pequena mistura também. E, por último, Abed-nego, que na tradução significava servo de Nebo ou servo de nego. Mas o que me chamou muita atenção de quando isso a gente vai percebendo conforme nós estamos estudando essa passagem, de que mesmo que aqueles jovens tiveram seus nomes trocados pelo rei, mesmo que eles tiveram tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia, a palavra, o temor e a confiança em Deus nunca mudou na vida desses jovens. A gente vai perceber que, mesmo agora eles terem um nome que faz referência a uma cultura que não é a deles, a palavra do Senhor e o temor a Deus e a confiança no Deus que eles serviam sempre esteve no coração daqueles jovens. Não é porque eles haviam sido tirados de suas casas, levados para a Babilônia, que agora eles serviam a Babilônia. Eles estavam em um lugar em que eles não pertenciam, mas o Deus que eles serviam, eles tinham consciência. Não importa onde a gente está, a gente serve a um Deus. Não importa para onde a gente vai ser levado, podem trocar nossos nomes, o que for. A nossa fé e a confiança no Senhor vai permanecer a mesma. E a palavra vai nos dar prova disso. A começar, então, pela questão que eu quero abordar, da alimentação. Conforme eu havia dito, a palavra do Senhor vai nos mostrar que aqueles jovens eles seriam alimentados das iguarias do rei. Beberiam dos vinhos do rei. Se o rei fizesse lá um grande banquete cheio de tudo quanto é bom e do melhor, eles iriam comer também. Só que Deus ele é tão maravilhoso que Deus abençoa aqueles jovens com sabedoria. Um destaque também para Daniel. Ele falou, eu não concordo com isso. Nós não queremos nos contaminar, porque é interessante ver que a partir que aqueles jovens comessem das coisas do rei, eles estariam se contaminando com as culturas da Babilônia também. Então Daniel, dotado de sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele fala, não, mas ele chamou o cozinheiro, né? Ele vai nos falar, nós não queremos nos contaminar. Interessante, muito obrigado, mas faz o seguinte, dê para a gente apenas legumes e água. A gente não quer tomar vinho, não quer comer essas coisas que contaminadas, a gente só quer as verduras e os legumes. Aí a palavra vai nos dizer também que o servo ficou apreensivo, mas não entendi, mas e se acontecer que no final desse período de alimentação vocês estiverem com aparência ruim? O rei vai mandar cortar minha cabeça. Ele falou, não, por favor, faz esse processo para nós. E a Bíblia vai nos contar que esses 4 jovens, né, Daniel, Azarias, agora com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e Daniel, após esse período, que eles comeram só os legumes e não se contaminaram, a Bíblia fala que a aparência deles estava muito melhor do que aqueles outros servos que se contaminaram com as coisas do rei. A aparência, tanto fisionomia, estatura, fisiologia dele, nem se comparava com aqueles outros jovens que beberam vinho, comeram da mesa do rei. Então, isso é tão maravilhoso quando a gente observa, principalmente para nós que conhecemos a palavra, o quão perigoso é quando a gente se contamina com o sistema desse mundo. É interessante que a Bíblia vai nos mostrando, o Espírito Santo vai nos revelando que não é porque nós estamos no mundo, que nós todos os dias nós convivemos com pessoas que não são crentes, nós somos apresentados a diversas ideologias, diversos estilos de vida, diversas práticas e linguagens que a gente é obrigado a comer. A palavra deixa bem clara que o banquete foi oferecido lá a Daniel, mas Daniel não quis comer. Todos os dias, determinadas situações são expostas a gente, mas cabe a gente saber se a gente quer participar daquilo ou não. Cabe da gente saber se a gente quer participar daquele tipo de conversa. A situação é apresentada, mas é a gente que decide se a gente quer andar com aquele tipo de pessoa, se a gente quer assistir tal coisa, se a gente quer falar tal coisa de A ou B. Os pratos estão expostos, mas o Espírito Santo ele é tão bom que quando, eu falo até por experiência própria, quando aparece uma situação que é tentadora a gente, o Espírito Santo fala, opa, essa experiência pode até agradar a sua carne, mas você sabe que você não pertence aí. Essa amizade pode até parecer boa, mas você sabe que você não pertence a ela. Esse conselho parece bom, mas o que a minha palavra fala? Mas esse conselho aí, ele está dentro da minha palavra. Então, é tão assim maravilhoso que a gente tem esse auxílio do Espírito Santo. E até nesses pequenos detalhes, até na alimentação, Deus foi e deu sabedoria a Daniel e aos seus companheiros. Isso é muito lindo. Prosseguindo na mensagem, meus queridos.
Dá glória a Deus aí, gente. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, prosseguindo depois de todo esse processo, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua de ouro. A Bíblia fala que essa imagem de ouro, ela tinha 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. Então, era quase um edifício. Que essa imagem, né, que Nabucodonosor fez e colocou. E o rei fez um decreto. Ele exaltou tanto essa imagem que ele foi e falou o seguinte, ó, essa imagem vai estar lá. E ele mandou chamar todos os sábios, os magistrados, todas as pessoas de importância da Babilônia. É como se você reduzir, não só todos, mas toda a população da Babilônia e colocasse lá diante, né, daquela estátua e obrigasse a todos a se prostrar diante daquela imagem, se prostrar e adorar. E a Bíblia fala também que você chamou todos os instrumentistas, instrumentos de corda, símbolos, safiras, gaita de foles, todos os instrumentos. Vai ser esse evento que na hora que tocar, todo aquele grande, pequeno, governador, vai se prostrar diante dessa estátua. E a palavra do Senhor vai falar também que o rei deu uma ordem, mas isso é como se fosse, isso não é o pedido, isso é uma ordem, porque se vocês não se prostrarem, haverá uma consequência. Aquele que não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Então, a palavra do Senhor vai falar agora em Daniel 3, a partir do versículo 7 em diante, que assim como sucedeu, aconteceu. Tocaram as harpas, aqui, vou ler com os irmãos aqui, Daniel 3, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, é até interessante a gente pegar para imaginar, né, como é que seria essa cena, uma imagem gigantesca lá diante. E a Bíblia deixa bem claro, todos os povos, línguas, nações, tribos, todo mundo se prostrando diante daquela estátua. Todo mundo se prostrando, colocando a cabeça no chão e adorando aquela estátua. E é interessante também que a gente observando, né, eu estava meditando nisso, isso faz grande referência ao sistema que esse mundo corrompido tem colocado nos dias de hoje. Porque todos os dias nós somos apresentados a ideologias, a ideais, a estilos de vida, e a gente vê diversos tipos de pessoas, de culturas e nações se prostrando. Ideologias como, por exemplo, nada é errado se te faz feliz. Ideais que mostram como, por exemplo, a vida é uma só. Você tem que viver intensamente. Você tem que viver como se não houvesse amanhã. Então, você está pensando em fazer alguma coisa, faça sem se importar com as consequências. Essas ideologias e esses ideais são como essa estátua. A gente vê que todos os dias milhares e milhares de pessoas vão atrás disso. Que você tem que curtir mesmo, você tem que aproveitar a sua vida. Que você viver a vida regradamente, você está perdendo o seu tempo. Então, isso vai sendo implementado tão grande. A gente vê também diversas questões também na qual Deus abomina. A questão também da ideologia de gênero, do adultério, da violência. Tantas coisas sendo normalizadas. E o mundo faz o que? Ele se prostra diante dessa ideologia e mascara para tentar parecer que isso não é errado, que isso é normal. E nós que ainda pregamos a verdade, nós acabamos saindo como errado. Tanto que a palavra vai nos mostrar, né, que os jovens eles ficaram em pé enquanto todo o mundo, todos os povos e as nações se prostraram. Então, naquele contexto, aparentemente, quem estava errado eram aqueles que estavam fazendo certo. E isso, infelizmente, tem acontecido muito nos dias de hoje. Hoje em dia, se você expõe a palavra da verdade, se você não age conforme os padrões do mundo, não age conforme as outras pessoas, você é quadrado. Você não se encaixa naquele perfil.
Hoje em dia, se você não adota uma ideologia, ou se você adota um estilo de vida diferente do que a sociedade quer que você implemente, se você escolhe, por exemplo, servir a Deus e se abster das coisas do mundo, das diversões passageiras do mundo, é você que está errado. É você que é o preso. É você que é o alienado. É você que está vivendo regradamente. Só que a palavra do Senhor ela é tão perfeita que aqueles homens vão nos mostrar, até uma frase bastante famosa, que mesmo que todas as pessoas estejam fazendo o que é errado, aquilo não passa a ser certo. O errado sempre vai ser errado. A palavra do Senhor não muda. Se lá no Antigo Testamento Deus deu um mandamento: não matarás, não adulterarás, amarás ao Senhor de todo o seu coração e amarás ao seu próximo, esse mandamento não mudou. Se alguma coisa desagradava ao Senhor, alguma atitude de ira, de contenda, de calúnia contra o seu irmão, alguma atitude de você viver sobre os seus próprios direitos, se isso desagradava ao Senhor muitos anos atrás, por que hoje em dia isso mudaria? A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor, ela é perfeita. E o nosso Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo que é errado, isso não se torna certo. O errado sempre vai ser errado e o certo sempre vai ser certo. O que agradava a Deus no Antigo Testamento, nos tempos que Jesus andava na terra? Era o arrependimento, era o coração contrito, era o amor ao próximo, era servir e viver a Deus, era confessar ao Senhor nossas fraquezas e buscar o arrependimento. Isso continua sendo certo. Isso continua agradando ao Senhor quando a gente se entrega a nossa vida a Ele, a gente entrega o nosso coração a Ele. E da mesma forma, o que antes desagradava ao Senhor continua desagradando, mesmo que o mundo queira mudar essa ideologia. E é interessante também nós vemos que essa atitude, né, de ir na contramão do mundo, quando os jovens decidiram ir na contramão dessa ideologia babilônica, ir na contramão do mandato de Nabucodonosor, ela teve consequências sim. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer também que o rei fez essa ameaça, né, que não se prostrasse, seria lançado na fornalha de fogo. E é interessante também nós pensarmos que essa questão da ameaça, dessa imposição forçada, é feita até nos dias de hoje por conta de ditadores. Nós vemos também desses ditadores que implementam essa política de que, a famosa ditadura mesmo, a gente vê também um exemplo que é muito triste, que é o da Coreia do Norte, na qual, se você não se encaixa nos padrões impostos pelo ditador, você vai morrer, vão ter punições sérias. Você vai morrer, a sua família vai morrer. E a gente vê que ir nessa contramão tem um preço muito grande. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, então, que depois que passou tudo isso, os 3 jovens ficaram de pé. Aí, como sempre, né, sempre tem aqueles que ficam de olho, algum viu, já foi lá, já correu no rei e falou: rei, vive o Senhor que eu estou falando, que eu não estou mentindo. Mas o Senhor sabe aqueles jovens lá que o Senhor mandou trazer, lá de Jerusalém? Eles não se prostraram, não. Eles ficaram lá em pé. Eles estão desobedecendo o Senhor. Estão desafiando a autoridade do Senhor. E com certeza foi aumentando. Eles estão desrespeitando o Senhor. Aí Nabucodonosor, que naquele tempo já tinha um ego estratosférico, e falou: então manda chamar eles aqui. Aí os jovens foram chamar. Aí ele foi e perguntou, né, que é bem o texto que a gente leu hoje. Falou: então, Sadraque, Mesaque e Abednego, é isso mesmo? Vocês não se prostraram diante da estátua que eu coloquei? Vocês não se prostraram, toda a Babilônia se prostrou e vocês não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês vão estar aqui agora, a gente vai tocar de novo. Era como se Nabucodonosor estivesse falando: vou lhes dar mais uma oportunidade de se prostrar. Vou lhe dar mais uma oportunidade de não ser lançado lá na fornalha. Imagina até Nabucodonosor ficando vermelho. Então, o negócio é o seguinte: eu vou tocar de novo. Vai tocar a lira, vai tocar o símbolo, a gata de foz, vai tocar todos os instrumentos. E vocês vão prostrar. E a gente vê também essa passagem que, quando Nabucodonosor fala: e quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Imagino eles pensando: quem é o Deus? Quem é o Deus? Do jeito que veio tanta coisa na cabeça deles, falar: você quer que eu cito mesmo todos os feitos do Deus que eu sirvo, Nabucodonosor?
mas eles simplesmente responderam, que é essa resposta tão assim, tão impactante, que é quando ele fala, Senhor, quanto a isso a gente nem precisa responder. Não precisa tocar de novo, não. Não precisa tocar de novo, não. Porque você pode tocar quantas vezes quiser, a nossa atitude vai ser a mesma. A gente não vai se prostrar diante da estátua, a gente não vai se prostrar diante da Babilônia, a gente não vai se prostrar diante das suas ideologias, ó rei. E isso é tão lindo, porque essa resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram ao rei demonstra 3 coisas: fidelidade, conhecimento e convicção. Nessa resposta que eles deram, demonstra esses 3 pontos. Fidelidade ao Deus que eles serviam. Em Apocalipse 2:10 fala, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, ele daria a coroa da vida. Demonstra convicção, porque aqui a gente vê que aconteça o que acontecer, eles não se prostrariam. Eles não estavam nem se importando da fornalha, não estavam nem se importando se eles iam ser presos, se eles iam lançados. Eles tinham convicção que eles não se prostrariam. Eles tinham convicção que desde pequeno, talvez eles foram ensinados da palavra do Senhor, eles aprenderam a conhecer e a amar o Deus que eles serviam. Então, eles não estavam nem aí para as circunstâncias. A convicção que eles tinham é que eles não iriam se prostrar. E também o conhecimento, pois eles conheciam o Deus que eles serviam. Tanto que eu fiz esse paralelo, né? E quando Nabucodonosor perguntou, quem é o Deus que vai poder livrar você das minhas mãos? Eles conheciam o Deus. Eles deviam ter pensado, o Deus que vai te livrar, ou a gente, ou não, porque ele livra se ele quiser. É o mesmo Deus que lá no passado ele abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que ele mandou as pragas e acabou com todas as potências do Egito. É o mesmo Deus que quando Israel estava no Egito, ele era a coluna de fogo, ele era a nuvem, ele era o Deus que mandava o maná. Então, esse Deus ele não mudou e é esse Deus que a gente serve e a gente tem mais do que certeza. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, a gente vai permanecer fiel, porque se a gente morrer, a gente vai se encontrar com ele. Esse é algo assim tão forte que queima tanto em nosso coração, porque muitas das vezes, né, a gente passa por determinadas situações e quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa segurança na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor disse, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, que Ele está cuidando de nós, que dependente do que a gente passar, Ele está conosco, a gente começa a enxergar as coisas de outra forma. Até quando acontece, por exemplo, algumas coisas que a gente sai prejudicado, ou alguma coisa que, ou atitude cotidiana no nosso dia a dia, que deixa a gente muito triste, a gente sabe, não, até nisso o Senhor está cuidando. Mesmo que a situação, alguma coisa não deu certo, a gente que crê no Senhor, a gente sabe que até nisso a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E é tão bonito quando a gente vê também que, mesmo que referente a essa atitude, Nabucodonosor ficou tão irado, ele se enfureceu tanto com isso que os 3 falaram, com essa declaração de fé e convicção que eles tinham no Senhor, que ele não só mandou jogar na fornalha, mas ele mandou aquecer 7 vezes. Tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens que foram lançar os 3 jovens na fornalha, o calor era tanto que os homens morreram. E os jovens foram lançados, amarrados lá. Só que então, essa parte é tão linda da história, irmãos, que Nabucodonosor, imagina ele chamando um servo, não vem aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Quantos jovens que a gente lançou? Não, senhor, a gente lançou 3 jovens amarrados. E por que eu estou vendo 4 lá dentro? Peraí, você falou que a gente lançou amarrado? Foi, lançou amarrado. Mas por que eles estão caminhando lá dentro? Eu não estou entendendo. Os nossos soldados que lançaram eles morreram, mas por que eles estão passeando lá dentro? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A palavra do Senhor vai nos dizer, Daniel, capítulo 3, no versículo 28, depois que eles saíram de lá, Nabucodonosor ficou tão inexplicável com essa situação, que ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles.
Tem coisas que Deus faz que é tão extraordinária que impacta até quem não acredita. Tem coisa que Deus faz que é tão tremenda, tão inexplicável, que impacta até quem duvidou. Pode ser a pessoa que mais desacreditou de algo na sua vida, mas quando a pessoa vê o que Deus fez, ela fala, não, realmente existe um Deus na vida dessa pessoa. Realmente, se essa pessoa está aqui, é porque existe a mão de um Deus na vida dessa pessoa. Então, é algo tão extraordinário o trabalhar de Deus, mesmo que às vezes eles não entendam. É difícil a gente imaginar um pouco qual que era o processo de quando os 3 jovens estavam sendo amarrados, estavam sendo transportados lá para dentro da fornalha, né, até eles serem jogados lá, mas eu acredito que no coração deles eles tinham, Senhor, eu sei que se a gente morrer, a gente vai encontrar com o Senhor, mas eu não tenho dúvida que se o Senhor quiser, não preciso saber como, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai dar um jeito. Deus não precisa explicar a gente a maneira como Ele vai fazer as coisas, porque se Ele não quiser fazer, se tem um propósito, a gente glorifica, mas se Ele quiser fazer algo, Ele vai. Ah, mas parece impossível, Ele vai. Ah, mas Ele vai. Ah, mas isso, Ele vai. Se Ele falou que Ele vai fazer, porque o método de Deus a gente não precisa entender. Mas, Senhor, parece que tudo está perdido, mas Deus falou que vai acontecer, vai, então vai acontecer. Simples assim. Simples assim. E isso é tão perfeito, isso comove a gente tão grande, porque às vezes tem certas situações que não é fácil, irmãos. Tem certas situações que a gente passa que a gente é ser humano, a gente fica triste, a gente fica cabisbaixo, a gente fica abatido. Mas que bom que a gente tem o Espírito Santo. Que bom que a gente tem o Espírito Santo para conosco. E Ele vai, e mesmo que às vezes a gente parece que a gente está orando, e Deus não responde, a gente vai ler a Bíblia e fala, não, Deus é fiel. Eu nunca vi, e eu sei que nunca vou ver algo assim na palavra do Senhor que fala que quando Deus disse que ia fazer, Ele deixou de fazer. Se Deus falou que Ele ia fazer, Ele fez. E quando Ele falou que não ia fazer também, Ele não fez. Tanto que a palavra do Senhor é clara, que Ele falou, olha Moisés, a palavra do Senhor nos mostra quando Moisés, né, Deus deu ordem para Moisés. É o seguinte, você vai tocar na horta. Moisés bateu e teve a conversa, falou, Moisés, é o seguinte, você vai subir até o monte, você vai ver a terra prometida, só que você não vai entrar, você só vai ver. Ah, mas Moisés era um homem tão obediente, sim, ele era, mas a palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus diz claramente que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Algumas aplicações que o Espírito Santo colocou no meu coração, referente a essa palavra, né, da qual eu aprendi também estudando, e que a primeira delas é que nós devemos ser fiéis. Isso não é uma atitude fácil. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jó estava lá no campo, o que parecia ser mais um dia comum, de repente começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Eu acredito que a mais impactante, né, que aconteceu foi quando o mensageiro chegou em Jó e falou, Jó, é o seguinte, seus filhos e suas filhas estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Aí veio um vendaval e a casa caiu sobre eles. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus filhos, não sobrou nenhum. Só eu que saí daqui, só eu que sobrevivi para a gente trazer essa notícia. Eu acredito que naquele momento, acho que não há palavra que se descreva como é que estava o coração de Jó. Mas a Bíblia vai nos dizer também, naquele momento Jó murmurou? Jó desistiu? Jó falou, não sirvo mais a Deus? A palavra vai nos dizer que Jó se prostrou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e disse, eu não saí do ventre da minha mãe, eu nunca vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. E é interessante também quando a gente vê que o ser fiel é algo que nós precisamos mesmo, mas não significa que isso vai ser fácil. A palavra do Senhor fala também de José, no livro de Gênesis, Gênesis 37, 28, conta um pouco da história de José. Quando ele parecia que mais um dia ele estava fazendo mais uma tarefa, né, para os seus pais, foi levar o alimento lá para os seus irmãos. Mas aí quando José se deu por si, ele estava dentro de uma cisterna, sem saber o que estava acontecendo. E posteriormente sendo vendido, sendo levado para longe dos seus irmãos, para longe do seu pai, sem saber o que seria dele. Uma hora ele estava lá, do lado do seu pai, conversando. Outra hora ele estava sendo vendido como escravo. Mas a gente vai ver que durante toda essa caminhada, José permaneceu fiel ao Senhor.
Mesmo que na mente de José tanta coisa ele estivesse pensando, tanta coisa estivesse acontecendo, ele no meio daqueles outros escravos, a caminho do Egito, uma terra longínqua, onde lugar onde ele talvez nunca tenha ido, passando por coisas que ele nunca tinha passado. A gente vê que José permaneceu fiel, tanto que posteriormente o Senhor o honrou por causa da sua fidelidade a Deus. E também, né, o que eu fiz questão de anotar também, foi no livro de Gênesis 22:2, quando Deus pede Isaac para Abraão, o filho da promessa. Imagina Abraão tão feliz, junto lá do seu filho, até que Deus vem a ele em oração e fala: Abraão, é o seguinte, você está vendo seu filho? Seu único filho. E quando você acorda de manhã, seu coração se alegra tanto, você dá um beijo nele, vocês tomam café. Faz o seguinte, oferece aí o holocausto para mim. Eu imagino que o quão difícil deve ser ouvir isso do Senhor. Vai o seu filho, oferece aí o holocausto para mim. Mas Deus é tão perfeito que os irmãos que leem a Bíblia sabem. Aquilo foi um teste a Abraão. Mas o que mais nos chama a atenção não foi esse fato de Deus estar assim testando Abraão, mas sim que Abraão foi, baixou, preparou as coisas e foi fiel ao Senhor. Abraão foi e obedeceu ao Senhor. É interessante também, e essa outra aplicação que eu anotei também, qual o Espírito Santo falou muito no meu coração, que nós podemos passar por inúmeras situações na nossa vida como cristão. Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente escolhe servir para o Senhor, a gente não ganha um manual escrito assim: nossa, você nunca mais vai passar por luta, você nunca mais vai passar por prova, você nunca mais vai passar por aflição. Não. A gente pode passar por inúmeras situações. E tem mais. Deus pode nos livrar, sim. Ou Deus pode não nos livrar. E é aí que a gente tem que ver como está o nosso posicionamento. A palavra do Senhor nos fala que em Atos capítulo 7, 55, que quando Estevão, logo antes de ser apedrejado, acredito que ele tem uma das visões mais lindas da vida dele. Ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Ele tem essa visão tão linda do céu aberto, o Filho de Deus lá do lado dele, essa visão tão maravilhosa. Mas logo em seguinte, ele é arrastado para fora da cidade e é apedrejado até a morte. Deus poderia ter livrado Estevão naquela situação? Poderia sim, mas Deus não o livrou. Ah, mas Estevão, ele está sendo prejuízo? Claro que não. O mesmo Deus que ele olhou para cima e viu lá Jesus do lado dele, logo após ele morrer, ele estava com Cristo. Então, assim, é tão maravilhoso que quando a gente serve ao Senhor, mesmo que uma situação, entre aspas, pareça dar errado, até nisso a gente sai lucrando. Até, assim, caso a gente chegar a perder nossa vida, a gente sabe que a gente dorme aqui e acorda no seio de Abraão. A gente dorme aqui e acorda no lugar muito melhor, lugar preparado, aguardando a volta do Senhor para morarmos eternamente com Ele. Também em Atos, capítulo 14, versículo 19, que a gente vê que servir ao Senhor também não é uma caminhada fácil, é uma caminhada dura. Quando Paulo ele estava lá naquela cidade, e alguns dos conhecedores da lei lá daquela cidade, eles apedrejam Paulo a ponto de eles acharem que Paulo havia morrido. Eles arrastam Paulo ali para fora da cidade. Uai, mas Paulo, ele pregava a palavra, ele foi convertido, ele foi transformado, e ele passou por isso. Sim, ele passou por isso. Porque o dia que os irmãos escutaram uma palavra de alguém falando que servir a Deus é só beleza, é só baú, é mil maravilhas, isso é mentira. A gente, hipótese alguma, pode esconder a verdade do Evangelho. A gente, hipótese alguma, pode esconder de falar que a gente servindo ao Senhor, a gente vai passar por muita coisa assim que vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente ficar triste. Até a gente completa que o Senhor nos diz na palavra dele que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso é tão maravilhoso, isso gera um conforto para a gente, porque quando a gente vê a palavra, a gente vê, nossa, é esse evangelho que eu vivo, é esse amor que eu prego, é esse cuidado que a gente recebe todos os dias, e é esse Deus que a gente serve todos os dias, porque, como foi falado aqui também nessa noite, Ele nos amou nós sendo ainda pecadores. Ele nos escolheu sendo nós ainda falhos, perdidos. Ele olhou para a gente com olhos de amor. Então é por isso que hoje, através da sua graça e misericórdia, a gente tem o privilégio de servir a Ele. Servir a Deus não é uma obrigação, servir a Deus é um privilégio, na qual nós nunca seremos merecedores de tão grande amor e tão grande misericórdia.
E eu concluo também que nessa noite, né, falando que independente do que a gente passe, irmãos, independente de qual seja o tamanho da luta, independente que aconteça igual aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ameacem de jogar a gente numa fornalha, ou o que for, vale a pena a gente permanecer fiel. Não vale a pena a gente trocar a presença do Senhor por absolutamente nada nessa vida. Por mais que a proposta seja aparentemente boa para a nossa carne, não vale a pena, porque as coisas da carne são passageiras, mas a presença do Senhor é eterna. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um versículo que eu gosto muito é o livro de João, capítulo 14, no versículo 2. João 14, no versículo 2, que é essa promessa que deve queimar no nosso coração todos os dias, irmãos. Que diz assim a palavra do Senhor, que particularmente é o meu capítulo favorito da Bíblia, a passagem de João 14, que o nosso Senhor Jesus nos prometeu, que fala o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, já lhes terias dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, essa é a promessa. Essa é a promessa na qual nós estamos aguardando todos os dias. O dia que o Senhor vai voltar e vai levar a gente, vai buscar a gente para o lado dele. Mas você pergunta, mas meu irmão, se acontecer uma situação e eu vinha morrer, não tem problema. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena nós perseverarmos até o fim, porque mesmo que nós, salvos em Cristo, encontremos a morte aqui nessa terra, nós mesmo assim passaremos a eternidade do lado do nosso Senhor. Amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.